Olá, pessoal. Continuando com o assunto sobre a última ceia de Jesus. Vou trazer um outro autor aqui, tá? Gerd Thyssen. Gerd Thyssen vai discutir essa questão da última ceia de Jesus, se foi uma ceia pascal ou não, aqui na página 453. E ele vai trazer os argumentos para dizer que não foi ceia pascal. Nós vimos no último e-mail, né, que os argumentos dos evangelhos sinóticos é de que foi uma ceia pascal. Ele vai dizer que não, e vai dar os argumentos por que não. Bom, uma improbabilidade intrínseca fala contra a identificação da última ceia como ceia pascal. Primeiro, ó, existem alguns pontos que a gente já levantou no vídeo anterior que parece ser uma ceia pascal, né? A ceia pascal tinha de ser celebrada em Jerusalém. Embora Jesus morasse em Betânia, ele festejou essa última ceia em Jerusalém. Ok, então parece que é pascal. A ceia pascal foi consumida à noite, enquanto outrora a principal refeição era consumida no final da tarde. A última refeição de Jesus aconteceu à noite, tá? Na noite pascal não se devia sair de Jerusalém. Depois da última ceia, Jesus também permanece nos limites da cidade, em Getsemane. Então parece que é pascal. Agora tem diferenças. Na última ceia, Jesus interpreta o pão e vinho durante sua distribuição. Jesus dá uma interpretação geral de ambos os elementos. Ele interpreta o pão e vinho como um todo. Jesus faz seus discípulos beber de um só cálice. Na ceia pascal, todos têm o seu cálice. Então, e a liturgia pascal interpreta apenas a natureza especial dos elementos, não o pão, mas o pão ázimo. Jesus fala do pão e do vinho na celebração. A celebração está um pouco diferente. Então, tem algumas coisas aí que são diferença com relação à ceia pascal, né? Outras diferenças, né? A Páscoa é celebrada anualmente. Se Jesus tivesse celebrado sua ceia de despedida como uma ceia pascal, isso teria levado ao surgimento de uma enfática ceia anual, né? Porque a Páscoa é uma vez por ano. Se fosse uma ceia pascal, os cristãos iam celebrar a Páscoa, a ceia pascal, todo ano, né? E, no entanto, todos os cristãos celebram a ceia do Senhor, que eles derivaram da última ceia, uma vez por semana, e até mais vezes. Aí tem o depoimento da Didaquê, 14:1, Plínio, Justino, primeira Apologia 67, tá? A isso se acrescentam outras dificuldades. A Páscoa é celebrada na família. Ceia pascal é com a família, com mulheres e crianças. O relato não diz isso nos evangelhos. Mas Jesus, segundo Marcos, está apenas com seus 12 discípulos. Está diferente. As mulheres que o seguiram até Jerusalém não estão presentes. As palavras da instituição não dão nenhuma indicação de que é uma ceia pascal. E a interpretação em termos de Páscoa surge apenas como resultado do contexto em que se encontram as palavras de instituição dos evangelhos sinóticos. Isso é improbabilidade intrínseca, né? Agora vamos à improbabilidade externa de uma identificação entre a última ceia e a ceia pascal, está embasada na cronologia. Em nossa opinião, a cronologia de João diz que não era ceia pascal, tem os melhores argumentos para o seu lado. De acordo com a cronologia de João, Jesus morreu numa sexta-feira, antes do início das festas de Páscoa, ao pôr do sol. Essa cronologia é apoiada por Paulo. Se ele diz Cristo foi imolado como nossa Páscoa, 1 Coríntios 5:7, Cristo foi imolado como nossa Páscoa, então significa que a morte dele foi antes da Páscoa, no momento em que os cordeiros da Páscoa eram abatidos no templo. Se Paulo data a última ceia na noite em que Jesus foi traído, isso pelo menos não fala contra essa cronologia. Por que ele não a datou na noite da Páscoa? Por certo, tudo isso são apenas pequenos indícios. O decisivo é que a narrativa da paixão pré-marcana, por ser bem mais compreendida, se Jesus já foi condenado e executado antes do festim. E aí vem as descrições aqui em Marcos. Por exemplo,
Marcos 15, 42. Aqui se encontra uma datação da crucificação, num dia de preparação, isto é, um dia antes do sábado. É improvável que a Páscoa, uma das grandes festas da peregrinação, fosse designada apenas como dia da preparação, para um sábado subsequente à Páscoa. É mais provável que o dia da preparação originalmente se referisse à Páscoa. Outra questão, Marcos 15, 6. Fala de uma anistia pascal. Essa anistia pascal, ela só faz sentido se o liberto tem a chance de participar da ceia pascal. Entre nós, ninguém ia proclamar uma anistia para a véspera de Natal e soltar o anistiado no dia 25 de dezembro. Os narradores tinham em mente uma cronologia distinta da datação da morte de Jesus, exposta nos sinóticos. Se essas reflexões estiverem corretas, então Jesus teria de fato ido a Jerusalém para a festa da Páscoa, mas foi executado antes de poder celebrar a Páscoa nessa cidade. Em Lucas, Jesus começa a última ceia com as palavras: Eu desejei tanto comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Lucas 22, 15. A expressão de desejei não significa incondicionalmente um desejo cumprido. Talvez ele não tenha cumprido isso, então. Efetivamente, ele não chegou à Páscoa, né? Morreu antes. Pelo contrário, usando a mesma expressão, Lucas diz em 17:22 que um dia os discípulos irão em vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Se Jesus foi deliberadamente para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa, então seria compreensível que a tradição fizesse desta intenção um evento factual, sobretudo se houvesse para os cristãos uma necessidade de celebrar sua própria festa na festa judaica da Páscoa. Enquanto seus parentes de fé judeu festejavam sua ceia pascal, eles festejavam a Eucaristia em lembrança à última ceia pascal de Jesus imediatamente antes de sua morte. Desse modo, datar a última ceia da festa pascal poderia ter ocorrido como uma adaptação ao uso litúrgico. Então, veja, ele está explicando que colocar a última ceia como uma ceia pascal ocorreu como uma adaptação ao uso litúrgico. Então, nesse sentido, ele critica a interpretação de que a última ceia foi uma ceia da Páscoa. Gerd Thyssen. Muito obrigado, então.